Hoje, mais um resgate histórico do programa Tubino Entrevista, mais um herói brasileiro esquecido que trazemos a história hoje até vocês. O nosso muito obrigado à GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária, essa parceria de sucesso que nos ajuda sempre a chegar até vocês quinzenalmente, sempre com um assunto da mais alta relevância para o nosso crescimento pessoal, espiritual, social. O nosso muito obrigado a você que está chegando agora. Não esqueça aí de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu joinha e deixar os seus comentários. Isso nos ajuda muito, né, a levar o maior número de pessoas possível no nosso trabalho. Hoje vamos falar de Juliano Moreira, uma sugestão de Suziane Bom, uma das nossas seguidoras, nossa amiga. Muito obrigado, Suzy, por mais esse resgate histórico, né, de um herói brasileiro. Vamos aos vídeos, então. No início do século passado, uma parte grande da comunidade médica associava os transtornos mentais à mistura de raças, então chamada de mestiçagem. Mas um homem de formação exemplar e precoce não só desafiou aquela ideia estapafúrdia, como humanizou o tratamento de pacientes psiquiátricos. E ele vivia no Brasil. Estou falando do baiano Juliano Moreira, que em 1903 se tornou diretor do Hospício Nacional de Alienados. Sou Malu Cursino, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou contar a história deste grande estudioso negro que aboliu o uso de coletes, grades e camisas de força no tratamento de pacientes e ajudou a mudar a visão da sociedade em relação às pessoas com transtornos mentais. Juliano Moreira nasceu em Salvador em 1872. Filho de uma mulher negra que trabalhava em uma casa de aristocratas, na Bahia, Moreira foi educado e entrou na renomada Faculdade de Medicina da Bahia, aos 13 anos de idade. Isso mesmo, 13 anos de idade. Em 1888, o Brasil finalmente aprovava a Lei Áurea, que determinava o fim da escravidão. 2 anos mais tarde, Juliano Moreira, com apenas 18 anos, se formava médico, um dos primeiros negros do país com tal formação, segundo a Academia Brasileira de Ciências. Juliano Moreira se tornou professor da seção de doenças nervosas e mentais da mesma escola, da Faculdade de Medicina da Bahia. Em seguida, fez cursos e estágios fora do país. Passou por Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Escócia. Estava assim qualificado para ser o diretor da maior instituição de tratamento de doentes mentais do seu tempo, o Hospício Nacional de Alienados. O antigo Hospital Pedro II foi o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. Com a proclamação da República em 1889, teve seu nome mudado, assim como outras instituições, perdeu a referência à monarquia. Quando assumiu a direção do Hospício Nacional de Alienados em 1903, Juliano Moreira se deparou com os tratamentos de então. Os doentes mais agitados eram colocados em ambientes com grade. Além do aspecto de prisão, ainda havia coletes e camisas de força. Também não havia separação entre adultos e crianças. Mas Juliano Moreira já conhecia as ideias da Clínica de Munique, na Alemanha, dirigida por Emil Kraepelin, considerado o pai da psiquiatria moderna. Entre outras iniciativas, Kraepelin defendia a separação dos pacientes de acordo com diagnósticos distintos. E é exatamente isso que Juliano Moreira faz, além de abolir as camisas de força, retirar as grades de ferro das janelas e adotar novos tratamentos. Também separou crianças, mulheres e homens em pavilhões. E a questão racial está no centro dos estudos do médico baiano. Quando se tornou diretor do Hospício Nacional, Juliano Moreira era minoria entre os médicos. Entre seus oponentes estava o maranhense Raimundo Nina Rodrigues, que atribuía à miscigenação diversos problemas, como a propensão ao álcool e à loucura. Juliano Moreira também questionava outra ideia comum à época, a de que existiriam transtornos mentais próprios dos climas tropicais. No Hospício Nacional, quase 1/3 dos internos eram alcoólatras. Sim, o alcoolismo era diretamente associado à loucura, assim como a epilepsia. Um dos mais conhecidos pacientes de Juliano Moreira foi o escritor negro Lima Barreto. Mais do que ilustre, Lima era um crítico da ideia de que a degeneração e o alcoolismo eram problemas hereditários e raciais. O curioso é que Juliano Moreira tentava, através de argumentos científicos que se mostrariam certos, provar a mesma coisa. Doenças mentais não eram mais comuns em mestiços, como muitos médicos brancos pregavam. O que era mais comum entre os negros era a pobreza.
O escritor Lima Barreto, aliás, sofria de alcoolismo. Ele foi internado no Hospital Nacional 2 vezes. Em seu diário, fez elogios a Juliano Moreira. Lima lembrava que o médico se sentou ao seu lado para conversar e o tratou paternalmente. À frente do Hospício Nacional, Juliano Moreira também defendeu a ampliação de colônias agrícolas para pacientes com transtornos mentais, tanto pelo seu valor terapêutico quanto pelas economias que representava ao Estado. Ao longo de sua permanência no Hospício Nacional, até 1930, Juliano Moreira recebeu ainda nomes como do físico Albert Einstein. Aos poucos, tanto a prática como as ideias de Moreira foram sendo reconhecidas no Brasil e no exterior. E o preconceito disfarçado de ciência de médicos como Raimundo Nina Rodrigues foram caindo em descrédito. Juliano Moreira morreu em 2 de maio de 1933, em Petrópolis, de tuberculose. Ele é o patrono da cadeira 57 da Academia Nacional de Medicina e foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal e da Academia Brasileira de Ciências, da qual foi presidente. Após a morte do médico, instituições para pacientes psiquiátricos e até mesmo ruas e praças receberam seu nome. Você vê aí imagens da colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, instituição psiquiátrica que abrigou pacientes como o genial artista Arthur Bispo do Rosário. Moreira é um dos grandes nomes de estudiosos negros relevantes na história do Brasil e que muitas vezes são apagados de currículos escolares, em um exemplo de como a educação brasileira acentua a desigualdade racial e dá menos atenção a heróis negros em diversas áreas. É isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe e se tem sugestões e críticas, deixe seu comentário aqui embaixo. Juliano Moreira nasceu em 6 de janeiro de 1873. Ele era filho de Galdina Joaquina do Amaral, que era uma negra, e Manuel do Carmo Moreira Júnior, que era português. Ele nasceu em Salvador, na Bahia. Aos 13 anos de idade, em 1886, morre a sua mãe, que trabalhava na residência do Barão de Itapuã, que percebia a inteligência excepcional e promissora de Juliano Moreira e o estimulou a se preparar para ingressar na restrita e difícil Faculdade de Medicina da Bahia. No 5º ano do curso, ele era interno de moléstias cutâneas na Clínica Dermatológica e Sifilográfica e em 1891, com 18 anos de idade, ele conclui o curso de medicina com a tese Etiologia da sífilis maligna precoce. Ele era um profundo estudioso da demência causada pela sífilis. Sendo negro, pobre, em uma sociedade altamente escravocrata, aos 18 anos, na sua defesa, ele já dizia: quantas são as raças? Onde termina a raça branca? Onde começa a amarela? Onde acaba? Onde começa a preta? Em 1891, ano da sua formatura, ele foi trabalhar como médico assistente no Hospital Santa Isabel, em Salvador, e também atendeu várias pessoas carentes residentes em cidades próximas de Salvador. Em 1894, ele foi aprovado por concurso como preparador de anatomia médico-cirúrgica. Juliano Moreira era uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa, bastante talentoso, dedicado, esforçado e, portanto, admirado, aclamado, condecorado, reconhecido, respeitado, venerado, dentre outros verbos, por seus colegas, seus pares e pessoas que o cercavam. Ele era fluente em francês, em alemão, em espanhol, em inglês. No inglês, a sua fluência era tão perfeita que ele passou a ser comparado, a um verdadeiro cidadão inglês culto. Dentre tantos predicados e termos relacionados a Juliano Moreira que constam nos seus registros, nos diversos artigos sobre ele, estão
Inteligência extrema, paciência, persistência, estudo constante, elevada cultura, gentil, caloroso, a simplicidade, a visão social, o humanismo. Ele também, ainda por cima, era um incansável defensor, de que os portadores de doenças mentais também são seres humanos, apenas doentes, e devem ser tratados como doentes normais e não como anormais perante a sociedade. Visto que Juliano era conhecedor de alemão, de francês, então ele era um profundo conhecedor das publicações originais de Freud, desde 1899, e, portanto, vários anos antes de Freud chegar e ser conhecido aqui no Brasil. Ele era considerado uma pessoa indispensável quando se formavam novas associações em nome da ciência. E, segundo o senhor Miguel Osório, ele trazia para o seio das associações esses encantadores predicados de calma e tranquilidade, de benevolência e tolerância, de modéstia e de discrição, de amor ao trabalho e moderação, que tornavam inconfundível sua maneira de ser. Sentindo a necessidade de melhorar cada vez mais a atenção, a estrutura, os cuidados com os seus pacientes, Juliano compra uma antiga fazenda de 77 quilômetros quadrados em Jacarepaguá, que era um antigo engenho, e em 1924 inaugura a colônia de alienados de Jacarepaguá, que mais tarde, em 1935, passaria a ser chamada de Colônia Agrícola Juliano Moreira. Seguindo sempre as melhores tendências internacionais da sua época, Juliano Moreira adotou as ideias de Kraepelin, da Alemanha, e trouxe um modelo mais humanista e adaptado às características brasileiras da época. Ele removeu as grades, aboliu as camisas de força e introduziu a chamada terapia ocupacional, os primórdios da terapia ocupacional em um ambiente hospitalar psiquiátrico, com oficinas de ferraria, combate a incêndios, mecânica e elétrica, carpintaria, marcenaria, tipografia, encadernação, sapataria, fabricação de vassouras, confecção de roupas de cama, pintura, realizados por seus pacientes. E começou também a executar música pelos corredores do hospital, transformando-o em uma instituição, uma verdadeira instituição cultural. Em 1925 ou 26, Albert Einstein, o físico alemão, veio ao Brasil apresentar 3 palestras sobre seus estudos, a natureza da luz, comparando a teoria ondulatória e a dos quanta. Uma dessas palestras foi exatamente na Associação Brasileira de Ciências, em que Juliano Moreira era o presidente. E Juliano fez o convite para que Einstein conhecesse o hospital, as estruturas, o modelo, a forma de tratamento dos seus pacientes, e Einstein aceitou fazer essa visita para conhecer aqui no Brasil esse modelo de psiquiatria. Aqui é uma foto do diploma da Ordem do Tesouro Sagrado, concedido pelo imperador do Japão ao professor Juliano Moreira e só conferida aos homens de real mérito científico. Essa foto está no livro Impressões da Viagem ao Japão, que ele realizou com a sua esposa em 1928 e que só foi publicada em 1935, após a sua morte. Juliano nasceu em uma realidade muito difícil, em 6 de janeiro de 1873, um menino extremamente inteligente e que conseguiu transformar a sua vida e a vida de diversas outras pessoas. Em 2 de maio de 1933, aos 60 anos de idade, ele morre de tuberculose.
lindo, né? Que história de superação, de coragem, de mais um herói brasileiro, Juliano Moreira. Se você gostou da história, deixa aí seu joinha, deixe seus comentários e suas sugestões para próximos vídeos. Até a próxima!